nós vamos discutir no dia de hoje a implementação de uma simulação que envolve escoamento compressível. Mais especificamente, eu quero capturar com vocês, ou ter a chance de capturar, a formação de uma onda de choque oblíqua, que é uma onda de choque que normalmente acontece quando a gente tem escoamento supersônico em formas que são parecidas com corpos rombudos. É importante que fique bem claro para vocês que nessas aulas, meu objetivo principal foi te dar uma ideia do que é uma ferramenta de CFD. E muito da matemática envolvida no processo é essencial para que você consiga fazer uma simulação decente. E é por isso que, para quem vai continuar nessa linha de pesquisa, ou querer estudar mais para frente, a gente normalmente começa com um livro, que é o livro de cabeceira, que é o livro do Anderson, que é a Mecânica dos Fluidos Computacional, que está sendo projetado para vocês aí. Esse é o nosso livro de começo. E desse ponto em diante, você vai ter mais uma vasta quantidade de outros exemplares para efetivamente você ir para a sua área de aplicação, que pode ser compressíveis, que pode ser mudança de fase e eventualmente softwares comerciais, que é o caso do CFX que nós usamos. Eles não contemplam tudo, né? Então é muito importante que vocês tenham noção das limitações. Posto isso, eu gostaria de discutir com vocês a simulação do dia de hoje. Essas 4 imagens que eu estou projetando para vocês foram evoluções ou tentativas que eles fizeram para conceito de veículo de reentrada. Essas linhas escuras que vocês observam são linhas de intenso gradiente de densidade. Esse procedimento de visualização ocorre devido à luz que atravessa o fluido ser refratada devido aos gradientes de densidade, resultando em áreas mais claras e mais escuras em uma tela colocada atrás do fluido. Essas imagens são as imagens do projeto de blindagem térmica que foram incorporadas às cápsulas espaciais da Mercury, Apollo e Gemini, projetadas para permitir que os astronautas sobrevivessem à reentrada na atmosfera da Terra. É importante notar que essas linhas mais escuras nas partes mais frontais do corpo, um pouco mais para frente do corpo, já que é um corpo rombudo, é justamente a região onde a gente tem uma formação de uma onda de choque. E o nosso experimento é um experimento análogo a esse, onde eu quero conseguir capturar a posição dessa onda de choque oblíqua, né? Em Mecânica dos Fluidos 2, vocês certamente discutiram sobre ondas de choques normais que acontecem em convergentes, divergentes ou então dentro de tubulações de seção constante. Aqui, como se trata de um escoamento externo, a fronteira ou a onda, a frente de onda, ela tende a ser curva nas proximidades do objeto, uma vez que ele não é essencialmente pontiagudo aí no caso. Muito bem, a gente vai trabalhar então com um corpo rombudo e eu vou fazer um desenho esquemático aqui da nossa simulação. A ideia é imaginar que você tem esse corpo mais ou menos com uma forma bidimensional, que seria a ideia de uma esfera com um cone anexado tangencialmente à lateral dessa esfera, e esse corpo vai estar viajando com uma velocidade aproximadamente maior do que a velocidade do som, da ordem de 2 vezes acima da velocidade do som. Só que esse domínio computacional ele precisa ser grande o suficiente. Por quê? Na região frontal desse corpo, assim como nós vimos nas ilustrações, vai existir uma onda de choque. Se o meu domínio computacional for muito pequeno, por exemplo, se eu tiver uma parede passando por essa região, isso aqui é uma onda mecânica. Então, pensa que você tem um grande lago e o filme de fluido na superfície do lago não está se movimentando, ele está perfeitamente parado. Se você jogar uma pedra nesse lago, ele vai criar uma perturbação e essa onda vai se propagando na direção radial. Quando essa propagação de onda chega numa barreira física, uma parede, essa onda ela vai bater na parede e fazer um processo de reflexão. Na onda de choque acontece exatamente a mesma coisa. Se o meu canal de escoamento numérico, que é o nosso far field, for muito pequeno, esse projétil vai ser como se ele estivesse viajando dentro de um canal. E isso não é isso que eu quero. Eu gostaria de ter o estudo desse corpo, imaginando que ele estivesse viajando livremente com 2 vezes a velocidade do som. Se eu colocar uma fronteira física muito pequena, essa onda de choque vai refletir e influenciar na dinâmica do escoamento na parte de trás desse corpo. E isso é um comportamento que acontece de verdade, mas quando a gente está trabalhando com escoamentos internos. No caso, como é um escoamento externo, esse efeito ele é
extremamente indesejável. E antes de propor a gravação dessa aula, eu fiz uma série de testes para determinar o tamanho do domínio computacional para que isso não acontecesse e, obviamente, no nosso caso, não vai acontecer. Mas é importante que vocês saibam que isso pode acontecer. Como existe simetria no escoamento, eu vou fazer só metade do desenho e, obviamente, mais uma simulação bidimensional. É importante que vocês saibam que esse perfil que a gente vê aqui na simulação bidimensional, ele está representando o que acontece a 360 graus, que é chamado de condição axissimétrica. Tá legal? Então eu vou pegar e fazer esse desenho no Design Modeler. É óbvio que o meu desenho não está em escala. E aqui, como condição de contorno, eu vou estar injetando o fluido com mais ou menos 2 vezes a velocidade do som. Então essas são as condições do escoamento. Observa que estou dando condição de velocidade e temperatura, isso porque ele vai precisar para calcular as condições de estagnação. Na saída, eu só vou indicar que é uma saída. E aí alguém vai falar assim, pô, mas você não vai dar condição de contorno nenhuma? Vou dizer que é uma saída. Por quê? Tudo que acontece depois da onda de choque é definido pela própria condição de escoamento. Então, vou seguir adiante fazendo o desenho da peça, depois condições de contorno. Malha e condições de contorno. Vou abrir o Workbench. Vou criar a estrutura do meu diretório de arquivos. Vou salvar ele em uma pasta sem acento ou qualquer outro caractere especial. Vou fazer o desenho no Design Modeler. Aqui no Design Modeler eu não vou narrar mais. Então eu vou deixar o vídeo passando e aí vocês acompanham. Se vocês quiserem, pulem para a próxima etapa de construção de malha e façam seu desenho em qualquer outro software de CAD.
Perfeito. Esse então é o meu domínio computacional. Nota, aqui na frente do corpo provavelmente eu vou ter uma onda de choque e ele está com uma espessura tão grande desse canal para que a formação dessa onda de choque não colida com a parede e cause uma reflexão. Nota que isso só aconteceria se esse canal fosse muito pequeno, se o projétil estivesse viajando dentro de uma tubulação. E esse efeito é algo que eu não gostaria de capturar nessa análise, imaginando que esse corpo viaje em um ambiente relativamente grande. Acredito que ninguém tenha dificuldades para gerar uma geometria como essa em qualquer outro software de CAD, de tal forma que você pode arbitrariamente fazer isso sem nenhum tipo de problema. Eu vou fechar esse desenho, vou dar um duplo clique em Mesh, e esse aqui é o meu domínio computacional. Observa que, por um problema que eu trabalhe com captura de onda de choque, malha é uma condição extremamente importante, de tal forma que eu tenha uma estrutura daquela malha e ele consiga capturar melhor os efeitos. O que a gente vai trabalhar aqui é uma malha não estruturada, e isso normalmente resulta em uma péssima qualidade para a captura da onda de choque. Se a sua malha for muito grosseira, ele pode ter um elemento tão grande que a onda de choque cabe dentro do elemento. E aí, o código de CFD, ele vai dar uma onda de choque difusa, ou às vezes, ele até inclusive não captura a onda de choque. Então, quando a gente pensa em escoamento compressível com onda de choque, ou seja, supersônicos, a tua malha é um dos elementos mais importantes, um dos mais importantes da solução, tá bom? Eu vou construir uma malha que não é uma malha estruturada, mas é uma malha hexaédrica, que não é a melhor para a solução do problema, mas que vai conseguir capturar onda de choque de uma maneira razoável. Então, para isso eu vou criar aquele método de sweep, botão direito em Mesh, Insert Method. Aqui em método você vai pegar a geometria, clica na peça e dá Apply. O método não é o método automático, mas sim você vai usar o Multizone. E aqui, na espessura do sweep, para ele criar só uma camada de espessura de elementos, eu vou usar 20 milímetros, tá? Observa que meu sistema de unidades aqui está em milímetros. Cuidado com isso. Vou clicar com o botão direito em Mesh e dar Generate Mesh. Essa é a discretização que ele propõe. Obviamente que com esse tamanho de elemento, a sua onda de choque ela seria 1/10 do tamanho de uma aresta de um volume desse. Não dá para usar uma malha tão grande, então eu vou ter que usar uma quantidade de elementos bem menor. Existem certos artifícios matemáticos que são usados em outros softwares que, em função da variação das propriedades, ele vai refinando a malha automática. Isso é chamado de malha adaptativa. E ela é uma das melhores situações ou soluções para capturar onda de choque, porque ele vai capturando um gradiente muito intenso e vai refinando só onde precisa. Tá legal? Bom, aqui eu vou pegar e vou melhorar a malha de todo, porque eu não sei onde está a onda de choque, eu estou dando um chute. Então eu vou trabalhar com uma malha de 2 milímetros de aresta. Então em Element Size aqui, homogêneo, tá? Vou usar 2 milímetros e vou gerar a malha. Muito bem, essa é a nossa discretização. Alguém vai falar assim, professor, a malha é perto da parede para capturar a camada limite. Sem chance. É óbvio que eu devia ter uma malha muito boa perto da parede. A velocidade varia de 0 até Mach muito maior que 1 em uma distância muito pequena. Então a sua malha teria que ser astronomicamente bem feita perto da parede, de modo que eu vou usar um modelo de turbulência que use uma função de parede para não ter que ter uma malha tão grande, então eu vou acabar trabalhando com o KY. Observa que isso é a pior situação, mas é uma simulação didática e é importante que você saber que precisa de uma malha melhor, mas eu não vou fazer porque o tempo computacional demandado se eu o fizesse seria exagerado. Tá legal? Então eu vou considerar que essa malha é razoável para a gente seguir, é óbvio que não é, mas aparentemente ela tem dimensões da ordem, provavelmente da espessura da onda de choque, então é capaz que eu consiga capturar o efeito da onda de choque, tá? É uma tentativa, um chute de malha, eu tenho que começar por alguma, eu vou começar com essa. Para vocês terem ideia aqui, ó, eu tenho algo em torno de 68 mil volumes, é pouco, viu? É muito pouco.
Então eu vou fechar esse módulo e seguir para as condições de contorno. Botão direito em Mesh, depois Update. Vou dar um duplo clique em Setup. Muito bem. Vou começar editando o Default Domain. Aqui em Default Domain é um domínio fluido, nós vamos trabalhar com ar, só que não pode usar a 25. Aqui é um escoamento compressível. Então você tem que liberar ρ para que ele varie. Se você usar no escoamento compressível ρ constante, por definição está equivocado. Então, no ar a 25 graus Celsius, eu vou usar ar como um gás ideal para garantir que ele está liberando a densidade para mudar. É óbvio que em escoamentos compressíveis, ρ não é uma constante, não tem lógica isso. Aqui, efeito gravitacional em escoamento compressível é sem sentido, não tem deformação da malha e nem o domínio computacional rotaciona. Lá em cima em Fluid Models não é isotérmico, não existe escoamento compressível isotérmico. A sua transferência de calor aqui não está acontecendo por variação de temperaturas, até pode ser, mas não é. Aqui o meu efeito mandatório que causa a mudança na energia é o efeito de compressibilidade. Então você tem que trabalhar com um modelo de energia. Não posso usar o Thermal Energy, que esse não considera efeitos compressíveis, então eu vou usar o modelo principal para a energia, que é o completo, que é o Total Energy. Vou manter o modelo KY, por uma única razão, ele usa uma função de parede, e isso me permite ter elementos mais grosseiros perto da parede, o que não é razoável também, mas eu vou trabalhar com esse modelo porque ele é mais simples e converge de uma maneira mais rápida. Ok. E vou começar a atribuir as condições de contorno. A primeira condição de contorno é a entrada. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary. É uma inlet mesmo. Aonde vai ser a entrada? Imaginando que essa seja o bordo de ataque do projétil. Essa daqui é a minha face de entrada. Detalhe das condições de fronteira. Como o fluido vai entrar uns 650 metros por segundo, a velocidade do som no ar em condições de pressão e temperatura de mais ou menos 30 graus Celsius e 1 atm, a tua velocidade do som dá mais ou menos 340 metros por segundo. Se o ar entra a 650, ele está entrando com um Mach maior que 1. Então eu vou entrar com escoamento supersônico. Então ali, ó, de subsônico, você tem que mudar para supersônico. A pressão de entrada de admissão desse elemento, eu vou usar 0 Pascal, pressão atmosférica na escala efetiva, porque isso aqui é Relative Pressure. Relative Static Pressure, né? Pressão na escala efetiva, tá? E o Normal Speed, 650 metros por segundo. Um pouco mais, menos do que 2 vezes a velocidade do som, mais ou menos. E a temperatura de entrada do sistema, 300 Kelvin, mais ou menos, tá? Da ordem de 27 graus Celsius aí. Pessoal, por que ele pede pressão e velocidade? Ele pede pressão e velocidade para calcular o estado de estagnação. Então, com essa pressão e essa velocidade, ele vai calcular as propriedades de estagnação na entrada desse elemento. Perfeito. Vou clicar em OK. Beleza. Saída. Botão direito em Default Domain. Insert Boundary. Saída. Aqui é uma outlet. A face de saída é oposta à de entrada. E aqui no detalhe das condições de fronteira, a pressão de saída eu não posso dar mais. Por quê? O fluido vai sair ainda em escoamento supersônico. Então, se ele sai em escoamento supersônico, como eu vou cair na condição de solução da EDP hiperbólica, eu não preciso dar a condição de contorno de saída, então eu vou só indicar supersônico. Ok, perfeito. A parte de cá e a outra extremidade na mesma condição de contorno de simetria, para imaginar que esse cara tivesse uma espessura infinita. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, Simetria 1. É uma Symmetry. Allocation, eu vou pegar as duas maiores faces com o Ctrl pressionado e vou dar OK. Simetria paralela. Aqui embaixo eu tenho mais uma simetria, mas está ortogonal às outras duas, então não poderia jogar na mesma.
botão direito em Default Domain, Insert Boundary, simetria 2, é uma Symmetry, eu vou pegar essa face e vou dar OK. Perfeito. Entrada, simetria paralela para supor que esse cara tivesse espessura infinita, ou mesmo o problema axissimétrico também é válido. E aqui em cima, ó, eu não quero usar o princípio da aderência, embora isso não vai fazer muita diferença, tá? Mas eu vou usar um Free Sleep Wall. Então, botão direito em Default Domain, Insert Boundary, Free Sleep Wall. FSW é o nome que eu vou usar para isso. É uma wall. Allocation é a parte de cima aqui, do teu domínio computacional. Detalhe das condições de fronteira. Smooth Wall não, né? Ou, desculpa, No Sleep Wall não, tem que ser Free Sleep Wall. Vou liberar o princípio da aderência. Vou dar Apply ou OK. E legal. E o que sobrou é justamente o nosso corpo, tá? Que esse é o elemento que vai causar a formação da onda de choque aqui. Então, eu vou chamar esse elemento de corpo, botão direito em Default Domain Default, vou dar um rename nisso, chamar isso aqui simplesmente de corpo, só para ficar organizado aí as nomenclaturas das minhas fronteiras. Perfeito. Em Solver Control, é importante que vocês saibam que escoamentos compressíveis são muito mais exigentes do que os incompressíveis de um modo geral. Então, usar Upwind aqui é impossível capturar onda de choque com um esquema convectivo do tipo Upwind. Então, eu vou manter High Resolution mesmo. Na condição de turbulência, isso é meio irrelevante, mas na condição de resíduo, 1 vezes 10 a menos 4, para grandezas que têm escalas muito grandes, não é um resíduo razoável. Então, eu vou ter que dar uma reduzida no resíduo matemático. Então, de 1 vezes 10 a menos 4, eu vou usar 1 vezes 10 a menos 5. Vou colocar mais um zero aqui. Então, essas são as condições de contorno e eu vou rodar o problema. Normalmente, convergir problemas supersônicos são muito mais complicados, dado a dinâmica do escoamento que se estabelece. E, eventualmente, é comum ele dar alguns erros do tipo overflow, que é pegar um número muito grande e dividir por um número extremamente pequeno, aí a solução numérica instabiliza, e aí eu vou cair no caso de overflow. Quando isso acontece, é normal você verificar a malha, é normal você fazer uma larga verificação nas condições de contorno que você está usando e nos esquemas de solução que você tem. E, ainda assim, fazendo tudo certo, ainda não há garantias de que isso vai convergir. Existem uma série de técnicas que são usadas para poder tentar convergir problemas supersônicos. Então, entender a matemática envolvida é essencial para você lograr êxito no processo. Beleza? Bom, vou fechar isso aqui e vou mandar bala na resolução. Vou dar um duplo clique em Solution e Start Run. A few moments later. Observe que no problema, 100 iterações não foi suficiente para que ele atingisse o resíduo de 1 vezes 10 a menos 5. Isso para a quantidade de movimento, que é velocidade e pressão no caso dessas linhas, perdão, e transferência de calor ele conseguiu atingir o resíduo. Mas só me interessa quando tudo consegue atingir o resíduo estipulado, de tal forma que eu vou voltar no setup, aumentar o número máximo de iterações e deixar ele chegar no resíduo alvo. Em Solver Control, o número máximo de iterações eu vou mudar para 1000. Vou dar OK. Vou fechar. Vou dar um duplo clique em Solution de novo. Ele vai começar exatamente do ponto que ele tinha parado em diante, mas eu quero que ele atinja o resíduo estipulado. Start Run novamente. A few moments later. Minha simulação finalizou, atingiu o resíduo. Vou fechar essa janela. Vou dar um duplo clique em Results. Perfeito. Para poder enxergar o espelhamento inferior, eu vou fazer o procedimento de reflexão do meu domínio computacional. Lembra que isso é só visual.
Então eu vou vir aqui em Default Transform, vou desmarcar o Instance Info From Domain, desmarcar o Apply Rotation, marcar o Apply Reflection. Na palavra From Plane eu vou pegar o plano XZ, ou ZX, e vou dar Apply. Ele faz o espelhamento do corpo e do domínio computacional, isso é só visual. Agora eu vou pegar e vou começar a dar uma olhada em algumas coisas. Primeira coisa importante vamos começar com um mapa de cor indicando pressão. Então eu vou vir aqui em Insert, Contour, vou deixar esse nome mesmo. Eu quero ver o mapa de cor indicando pressão, não no corpo. Eu quero ver o mapa de cor indicando pressão na simetria 1. O número de gradientes 11 é pouco, vamos colocar uns 50 gradientes, e a escala pode ser global mesmo. E aí eu vou dar Apply. Vou olhar esse elemento de frente, a câmera está atrapalhando um pouco aqui, ó. E voilá. Ó aqui, ó, a onda de choque oblíqua, né? Tá bem clara, ó o gradiente absurdo de pressão desse ponto para esse. A tua posição da onda de choque está mais ou menos por aqui. Alguém vai falar assim, ah, professor, mas olha, aqui tem umas coisas estranhas, tem uns gradientes aqui, umas variações meio abruptas, esquisitas. Por que isso acontece? Tua malha é muito pobre, então é de se esperar que esse efeito aconteça mesmo. Depois do processo de intensa compressão na parte frontal e posterior à onda de choque, que nós temos aqui, o fluido vai começar a fazer um processo de expansão. Nota que você continua andando nessa linha aqui, pressão extremamente alta, ele vai reduzindo, e aqui eu estou expandindo novamente o fluido. Isso aqui é conhecido nessa região da parte de trás, a gente vai ter uma onda de expansão de Prandtl-Meyer, e desse ponto em diante eu espero ver a velocidade aumentar. Que é mais ou menos a ideia depois, né, da onda de choque que você tem. Se você continuar fazendo o processo de expansão, a velocidade não diminui, ela começa a aumentar. Olha que bonito isso, né? É muito bonito a forma com que você vê a captura, ficou perfeito. Se eu tivesse um domínio lateral muito pequeno, terminando aqui, eu veria uma reflexão da onda de choque, mas isso só aconteceria em um escoamento confinado, não é o caso. Muito bem, então eu vou mudar a variável de pressão para velocidade, velocity, e nota que aqui na parte de trás eu provavelmente vou ver a velocidade aumentar por causa da onda de expansão. Apply. E ó, posição da onda de choque bonitinha. Velocidade nula, ponto de estagnação depois da onda de choque. E aqui, ó, região de expansão, que nem eu já tinha comentado. Expansão de Prandtl-Meyer, a velocidade está aumentando de novo. Olha que bonito isso, né? É basicamente lindo. Aqui, vou mudar de velocity para Mach number, para ver o número de Mach. A posição da onda de choque deve dar para um Mach aproximadamente 1, ou igual a 1, Mach number. Vou dar Apply de novo, né? Então é óbvio que o número de Mach 1, mais ou menos está aqui, ó, seria a posição da minha onda de choque, né? Muito bonito isso, né? Mach igual a 1. E, por fim, mas não menos importante, o motivo pelo qual a blindagem térmica das sondas espaciais são extremamente necessárias, né? Porque essa região de extrema compressão do fluido vai fazer com que a temperatura aumente violentamente. Então, se eu olhar na parte da frente desse corpo, a temperatura aqui não é baixa. Então, se você vier para a temperatura e der Apply, tá? Aqui a gente tem algo em torno, nesse corpinho extremamente... Pensa que uma sonda espacial, um elemento, um veículo de reentrada, tem uma dimensão razoável. Isso aqui é um corpo de 40 milímetros de diâmetro, com Mach 2. E olha essa temperatura aqui, é da ordem de 500 Kelvin, né? Menos 273 dá uns 230, mais ou menos, graus Celsius. Isso é significativo. Se já tiver alguma coisa aqui recebendo um fluxo de calor razoável nessa região, você vai cozinhar o que tiver aqui dentro, né? Ele vai acumulando energia, um processo transiente. Seria um processo transiente de aquecimento no caso da cápsula de reentrada. É muito bonito isso. Seria um belo problema de prova. Não tinha pensado nisso.
Voltando aqui para o problema, vamos dar uma olhada nas linhas de corrente, que é muito bonito também. Então vou desmarcar essa opção de mapa de cor, vou ir em Insert, depois Streamline. Streamline 1 é um ótimo nome. Start from entrada. E vamos usar 25 linhas por enquanto, se for preciso mais a gente aumenta. Apply. 50, fica mais bonito. 50. Olha que interessante isso, né? Nota que o fluido só vai fazer a deflexão para atravessar o corpo depois da onda de choque. Porque tudo que está antes da onda de choque, o fluido não tem ideia de que esse corpo existe. Então o fluido só vai saber da existência do corpo depois da onda de choque. E aqui, ó, eu vou ter as deflexões da linha de corrente do fluido para atravessar efetivamente esse corpo. Daqui para trás, o fluido não tem ideia de que esse elemento existe. Se você pegar um escoamento incompressível, essa informação de que existe algum elemento à frente caminha com a velocidade do som. Então, se ele é incompressível e é subsônico, é óbvio que muito antes disso o fluido já começa a se deformar para atravessar a superfície desse corpo. Agora, no caso de um supersônico, o fluido só descobre que existe o corpo depois da onda de choque. Isso descrevendo de uma maneira extremamente grosseira da minha parte, mas é o suficiente. Muito bonito, né? E aqui encerramos então a nossa simulação com o escoamento compressível. Eu vou deixar aqui os peixinhos passando na minha animação. E essa daqui foi efetivamente uma simulação compressível, né? Nota, pessoal, isso aqui é a ponta do iceberg. Tem muito trabalho necessário para conseguir depois garimpar e estudar mais sobre o assunto. Bom, bons estudos para vocês. That's all, folks, e tchau!